Olá, crianças! Mais uma aula! Hoje é de língua portuguesa, do livro Ler e Escrever, coletânea de atividades, na página 136 e 137. Vamos ouvir um pouquinho o bichinho que vamos estudar hoje? Olha só, já descobriram que animalzinho é esse? Que bichinho é esse? É a cigarra. Aqui tem uma outra, né? Curiosidade aqui, ó. Nome científico, olha que linda. Carineta sp, família Cicadidae, ordem Hemiptera, distribuição. Possui ampla distribuição em todo o território brasileiro. Inclui-se a região neotropical e até a parte da região neártica. A alimentação na fase ninfa, larvária, ela se alimenta das seivas das plantas. A reprodução, os machos costumam cantar no verão para atrair as fêmeas. Elas, por sua vez, morrem assim que põem os seus ovos. Quando eclodem, os insetos ninfas caem no chão e entram na terra. Então, aqui, ó. As cigarras vivem em dois ambientes distintos: o subterrâneo, na fase ninfa, e o alto das árvores, na adulta. Tá? Então, esses dois habitats dela, né? Aqui, o flagrante da lei da natureza. Com grande habilidade de caçar seu alimento em pleno voo, essa cigarra já está no papo. Essa bela imagem feita em nova expedição realizada na região do Piraí, em Joinville, Santa Catarina. Então, aqui é um bem-te-vi, né? Essa ave que pegou a cigarra. Então, aqui temos algumas informações bem importantes. Ciclo de vida e cantoria da cigarra. Quando os ovos eclodem, saem as ninfas que descem da planta e se enterram no chão, tá? Quando chega a hora de se acasalar, as cigarras sobem para as árvores. O canto da cigarra tem a função principal de acasalamento. É quando o macho mostra para a parceira que está disponível. A cantoria também serve como forma de defesa, afastando aves predadoras. Olha só aqui que interessante aqui, ó. A parte do animal que fica nas árvores é chamado de exúvia. Um exoesqueleto deixado para trás quando fica pequeno demais para que ele possa crescer, tá vendo? Então, isso aqui, ó, é deixado para trás. É o que chamamos também, que vocês vão ver, de uma metamorfose, uma transformação, né? Considera como incompleta, mas é uma mudança, né? Uma transformação. Nessa fase jovem, elas podem se tornar pragas de algumas culturas de raízes, como cenouras e batatas. Então, elas podem, assim, de repente, é, atrapalhar aquela plantação, né, de cenoura e batatas, tornando tipo uma praga, né? Porque aí ela vai, é o alimento delas também, né? E aí vai destruir aquela plantação. As ninfas podem ficar na terra por anos, alimentando-se da seiva das raízes das plantas, ó. Pode permanecer bastante tempo, né, enterradas. Então, aqui tá alguns dados
sobre a cigarra, né? Essa aqui é a cigarra formosa. É uma espécie comum no Brasil e talvez uma das mais belas espécies de cigarras do mundo. Seu canto é relativamente baixo, assemelha-se a um chocalho sacudindo, embora comum há ainda pouca informação acessível sobre os hábitos e a biologia dessa espécie. Aqui há algo bem interessante, que é a barriga musical, canto da cigarra emitido pelo baixo ventre. A cigarra macho possui na parte inferior do abdômen o chamado órgão cimbálico. Ele é feito de músculos que, quando se contraem, fazem vibrar uma bolsa de ar. Assim é produzido o canto característico do inseto. As fêmeas também têm órgãos cimbálicos, mas são atrofiados, incapazes de emitir um som. Então, aqui tem algumas informações bem científicas, bem técnicas, uma linguagem, né? O nome comum é cigarra, tem o nome em inglês, em francês, e aqui, ó, o comprimento, 4 centímetros, contando com as asas, a envergadura até 10 centímetros, 2 pares de asas grandes, corpo grande, boa visão, macho e fêmea morre antes do inverno. Assim, a localização, a distribuição, né, que fica do sul da Europa e em outros lugares. Habitat, vivem sob a terra no estágio de ninfas, comendo raízes, e são arborícolas como adultas. Como é que este animal tão pequeno consegue produzir um ruído tão grande, tão alto que pode ser ouvido a quase 1 quilômetro de distância? Chega a ser difícil de ouvir o que a outra pessoa nos diz quando estamos perto de uma cigarra. O som provém do abdômen, da base do abdômen do macho. Eles possuem membranas dos dois lados do abdômen, chamados de tímpanos. Para fazê-las vibrar, a cigarra as comprimem no interior do corpo usando certos músculos. Bolsinhas de ar amplificam o som. A vibração produzida dessa forma é muito poderosa. A utilidade deste som pelos machos é para cortejar a fêmea. É difícil determinar de onde vem o som da cigarra. Se não a vemos com os próprios olhos, isso não é por acaso. Assim como nós não a encontramos seus predadores, que poderiam ser atraídos por seu canto, também não as encontram. Há no mundo mais de 1.500 espécies de cigarra. A maioria vive nos trópicos e na bacia do Mediterrâneo. Nos Estados Unidos existem aproximadamente 75 espécies. As cigarras passam sua vida adulta nos galhos e troncos das árvores, mudam de lugar somente para se abrigar do sol. Alimenta-se de seiva que ingere em grande quantidade, mas retém apenas o açúcar. Os ovos são postos nos galhos das árvores. Quando se abre, as larvas caem no chão, fica sob o solo e alimenta-se de seiva das raízes das árvores. A ninfa de uma espécie norte-americana precisa de 17 anos para voltar à superfície e escalar uma árvore. Seu tegumento, então, se abre e deixa à mostra as asas. Então, aqui está uma pergunta, diante do que vocês já viram. As cigarras, elas ficam enterradas? Sim, as cigarras passam a boa parte da vida enterradas no solo. Para entender isso, precisamos entender o ciclo de vida desses insetos. As cigarras, assim como vários outros insetos, têm um ciclo de vida com metamorfose incompleta. Aí tem um nome aqui, ó. Hemimetábolo. Isso significa que elas passam pelas fases de ovo, ninfa e adulto. Então, aqui, ó, ovo, ninfa, a muda, que aí, ó, ela vai mudando aqui, ó. Se separa, fica aquela casquinha que geralmente a gente encontra. Um esqueletozinho dela.
e a fase adulta. Aqui, ó, tá mais para vocês entenderem até melhor. Que observe a seguir o ciclo de vida de uma cigarra, né? Tem, no caso, os ovos, aí vem a ninfa, a mudança, a transformação e a fase adulta. A fase de ninfa, a cigarra fica enterrada no solo. Esse tempo, ó, é enterrada por durar muitos anos, ou seja, pode durar bastante tempo. A fase de ninfa surge após a eclosão do ovo. As ninfas da cigarra ficam enterradas no solo e se alimentam da seiva das raízes das plantas. Elas podem permanecer anos enterradas. A cigarra mais longeva, que dura muito mais tempo, que se conhece, passa 17 anos enterradas. Olha só. Ninfas da espécie de cigarra, aqui tá um nome, né? Zelândica no solo. Ó, então pode ficar muito tempo enterrada. Então agora vocês vão pegar o EMAI, que junto com, no caso, ler e escrever, né? Que tá junto no mesmo livro. Então vai abrir na parte do ler e escrever, na página 136. E no caso, o complemento desse texto está finalizando na 137. E vocês vão fazer a leitura silenciosa desse texto. Vai pegar um marca-texto ou pode circular ou sublinhar com, né, o que vocês, ó, leia o texto, cigarras, insetos encantadores ou irritantes, e faça marcações nas informações que considerar relevantes. Eu vou dar o exemplo para vocês do primeiro parágrafo. Eu vou fazendo a leitura e vou marcando o que eu acho bem assim relevante, muito importante. E vocês vão assim basear no que eu vou colocar e vocês vão fazer essas marcações ou circulando, né, ou usando marca-texto, igual no exemplo que a professora está dando para vocês, e vai pegando, por exemplo, igual o título. Vocês vão ler o texto, tem bastantes informações interessantes. As cigarras são insetos encantadores ou irritantes, né? Já passei bastante informações para vocês também. E aí vocês irão fazer esse tipo de marcação. Lembrando que eu vou fazer essa leitura apenas no primeiro parágrafo, tá? Para vocês. Porém, vocês irão continuar no restante dos parágrafos. E, por exemplo, se no primeiro parágrafo tiver outras palavras que a professora não marcou, né, como relevante e que vocês acham que são bem relevantes, o que vocês vão fazer? Vão marcar também. Aqui, ó, o socialize com a classe e sua professora as marcações feitas por vocês, observando também as marcações dos seus colegas. Essa parte aqui não tem como, porque no momento nós não estamos presencial. Porém, vocês podem, o que vocês vão fazer? Vão, o papai, a mamãe responsável vai o quê? Depois de vocês marcarem, circularem, vai o quê? Tirar foto e encaminhar para a escola, né? Conforme as orientações no roteiro, tá? Então, vamos lá. As cigarras são insetos que vivem principalmente nas regiões de clima tropical. O que é esse clima tropical? Quente e também úmido. E pertence, então ela gosta de local que tenha esse clima, né? Por isso que elas vivem nessas regiões, tanto quente como úmido.
e pertence à classe dos insetos e da família dos animais denominada Cicadida, Cicadidae, Cicadídeos. Essa família é composta por 21 mil espécies diferentes. Então, agora aqui, ó, eu acho bem interessante. Olha a variedade. Muitas espécies. Quantas? 21 mil. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó. Essa família é composta por 21 mil espécies diferentes, destacando-se pela cantoria dos machos. Então, quem é que canta muito? São os machos. As fêmeas também emitem som, só que é bem mais baixo. Cada espécie possui um tipo de canto diferente. Agora, observem, gente, olha a variedade, né? Cada espécie tem um canto bem diferente, para que os machos consigam atrair apenas as fêmeas que pertencem à sua própria espécie para o acasalamento. Então, ó, por que isso? Então, o objetivo do acasalamento. O macho também canta para afastar o quê? Os predadores. Aqui é uma maneira dele se proteger e proteger, né, a sua espécie. O canto desses insetos é tão estridente que incomoda a eles próprios. Por isso, eles possuem membranas que se dobram, tapando seus ouvidos para que o som não lhe cause mal nenhum. Então, ó, olha que interessante, né? Então, aqui, foi até aqui, no caso, é o que eu achei, assim, de relevante, tá? E marquei. E é isso que vocês vão fazer nos demais parágrafos, ou aqui nesse parágrafo também. Se tiver algo que vocês acham bem relevante, vocês vão fazer também, tá? Aqui tem o primeiro parágrafo, depois vocês vão fazer no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo parágrafo. Então, aqui tem 7 parágrafos. E cada parágrafo vocês vão lendo, né? E circulando ou marcando o que vocês acharem mais relevante. Então, aqui, por exemplo, eu não vou marcar, só vou ler para vocês esse parágrafo, para vocês se apropriar melhor do que vocês precisam fazer. Após o acasalamento, a fêmea faz cortes na casca de um galho para depositar o quê? Seus ovos. Olha que interessante aqui. Nas rachaduras dos caules de plantas hospedeiras. Depois que os ovos eclodem, as ninfas fase jovem da cigarra, né, que é a fase mais nova, descem por fios de seda até o solo, onde elas ficam a maior parte da vida. O tempo de vida de uma cigarra adulta é bastante curto, em geral, algumas semanas apenas. Elas vivem muito tempo como, né, enterradas. As fêmeas põem seus ovos e morrem logo depois. Já o ciclo de vida das cigarras da fase jovem a adulta é classificado como longo, pois a maioria das espécies vive entre 1 e 5 anos, sendo apenas 2 ou 3 meses fora do solo. A espécie do gênero Magicicada chega a viver em torno de 17 anos e é encontrada apenas nos Estados Unidos, como eu já citei para vocês. Então, aqui eu já li o segundo parágrafo para vocês.
E aí vocês, diante, né, do que, ou uma palavra desconhecida, ou algo que vocês acharam bem relevante, vocês vão circular, tá bom? E assim, ou sublinhar, ou também marcar. E vocês assim vão fazendo com todos os outros parágrafos, tá? Fazendo a leitura e ao mesmo tempo as marcações de vocês, tá? É até aqui que foi a nossa aula bem de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre esse inseto bem interessante, né? E que tenha gostado e que vocês também estejam muito bem. Muito obrigada a todos. Um abraço. Tchau.